7 minutos e 48 segundos. Esse era o tempo que levava para eu chegar do meu apartamento a poucos quarteirões de distância, até a porta de metal pesado do necrotério. 7 minutos e 48 segundos, que pareciam uma eternidade, mas que, na verdade, eram apenas o prelúdio para as horas de trabalho que me aguardavam. Já passava da meia-noite e as ruas de São Caetano do Sul estavam desertas. Apenas o zumbido ocasional de um carro distante quebrava o silêncio pesado. Eu sou a doutora Alana Moraes e sou legista há mais de 10 anos. Já vi de tudo. Acidentes grotescos, assassinatos brutais, mortes silenciosas e misteriosas. Nada me abalava mais, pelo menos era o que eu pensava. Ao entrar, o ar frio e o cheiro metálico de formol, misturado ao adocicado do éter, preencheram minhas narinas. Acendi as luzes fluorescentes, que tremeluziram antes de iluminar o corredor principal com uma luz branca e fria. As macas vazias pareciam fantasmas à espreita. "Boa noite, Alana", uma voz gutural ecoou do fundo do corredor. Era Jorge, o segurança noturno, um homem grande e silencioso que parecia ter se fundido com as sombras do local. "Boa noite, Jorge. Alguma ocorrência?" "Só o de sempre, doutora. O rabecão trouxe um novo há 1 hora. Parece que foi um suicídio." A palavra suicídio sempre me dava um arrepio diferente. Não pela brutalidade, mas pela tristeza e pelo desespero que a acompanhavam. Assenti, já me dirigindo à sala de autópsia. O corpo estava sobre a mesa de aço inoxidável. Coberto por um lençol branco, apenas a silhueta da figura era visível. Peguei minha prancheta e comecei a ler o relatório preliminar. Nome: Gabriel Toledo. Idade: 28 anos. Causa provável: enforcamento. Puxei o lençol, revelando o rosto de Gabriel. Ele era jovem, com traços finos e cabelos escuros. Seus olhos, antes cheios de vida, estavam agora fixos, com uma expressão de pavor congelada neles. Não era a expressão típica de quem tira a própria vida. Havia algo mais, algo que me incomodava. Comecei o exame externo. O pescoço de Gabriel apresentava as marcas profundas da corda, consistentes com um enforcamento. No entanto, havia pequenas marcas, quase imperceptíveis, nos pulsos e tornozelos, como se ele tivesse sido amarrado. E uma mancha escura na palma da mão esquerda que parecia terra. "Estranho", murmurei para mim mesma. Jorge, que estava organizando algumas fichas no canto da sala, perguntou: "Algo de errado, doutora?" "Não sei, Jorge. Só algumas inconsistências." Peguei meus instrumentos e comecei a incisão. A rotina do trabalho me ajudava a focar, a ignorar o lado macabro e me concentrar na ciência. Mas à medida que avançava, mais perguntas surgiam. O estômago de Gabriel estava vazio, mas não havia sinais de inanição prolongada. Os pulmões estavam limpos, sem indícios de aspiração. E a mancha de terra na mão? Peguei uma amostra para análise. De repente, as luzes da sala começaram a piscar. Olhei para cima. "Jorge, pode ver o que está acontecendo com a energia." "Vou verificar o disjuntor, doutora." Ele saiu da sala e eu fiquei sozinha com Gabriel. O silêncio voltou, mais denso, mais opressor. O cheiro de formol parecia se intensificar, quase sufocante. Então ouvi um sussurro, fraco, quase inaudível, vindo da mesa. Congelei, meu coração batendo forte no peito. Olhei para Gabriel. Seus olhos, antes fixos, pareciam agora me seguir. "Estou ficando maluca", pensei. Mas o sussurro se repetiu, desta vez um pouco mais claro. "Me ajude." Dei um passo para trás. O ar na sala parecia ter esfriado ainda mais, fazendo-me sentir um arrepio na espinha. Olhei para a porta, desejando que Jorge voltasse. Não, fui eu. As palavras de Gabriel vieram, rasgadas e dolorosas, como se ele lutasse para proferi-las. Podia sentir minha pele arrepiando-se por completo. Nunca em todos os meus anos de trabalho havia presenciado algo assim. Quem fez isso?" Consegui balbuciar, minha voz trêmula. Os olhos de Gabriel, antes inexpressivos, agora pareciam se encher de uma dor profunda. E então, o impensável aconteceu. Sua mão, aquela com a mancha de terra,
Começou a se mover lentamente e apontou para o canto mais escuro da sala. Segui o olhar de Gabriel e lá nas sombras vislumbrei uma figura, alta esguia e com olhos que brilhavam no escuro como brasas. Um calafrio correu por minha espinha e senti o chão girar sob meus pés. Não era Jorge, não era ninguém que eu conhecia. A figura deu um passo à frente e pude ver mais claramente. Não era uma pessoa, era uma coisa, uma criatura de pesadelo, com membros desproporcionais e um sorriso que se estendia de orelha a orelha, revelando dentes afiados como agulhas. O cheiro de formol se tornou insuportável, misturado agora com um odor podre, de morte e decomposição. A criatura avançou e senti um pânico avassalador. Tentei gritar, mas minha voz falhou. Tentei correr, mas minhas pernas pareciam presas ao chão. As luzes piscaram novamente, e quando se estabilizaram, a criatura havia desaparecido. E o sussurro de Gabriel cessou. Jorge retornou ofegante. Era só o disjuntor, doutora. Está tudo bem agora. Eu estava pálida, tremendo. Apontei para a mesa. Ele falou. Jorge olhou para Gabriel, depois para mim, com uma expressão confusa. Quem falou, doutora? O falecido? Tentei explicar, mas as palavras simplesmente não saíam. Como eu poderia descrever o que acabara de ver? Uma criatura das sombras, um morto que falava. Eu sabia que soaria insana. Terminei a autópsia em silêncio, minha mente fervilhando. As inconsistências, a mancha de terra, o olhar de Gabriel e agora a criatura. Algo estava profundamente errado. Nos dias seguintes, não conseguia parar de pensar no ocorrido. Pesquisei casos semelhantes, tentei encontrar explicações lógicas, mas nada se encaixava. A mancha de terra, após análise, revelou-se um tipo raro de argila encontrada apenas em cemitérios antigos da região. Uma semana depois, recebi a notificação de um novo corpo, outro suicídio, mas um jovem. E, para o meu horror, as mesmas marcas nos pulsos e tornozelos. E na palma da mão, uma mancha idêntica de terra. Eu sabia, não era suicídio, e eu não estava louca. A criatura estava lá fora, espreitando. E Gabriel Toledo não era o único que havia cruzado seu caminho. Olhei para o corpo e uma determinação gelada se acendeu em meus olhos. Eu não deixaria que mais ninguém se tornasse vítima dessa coisa. O necrotério, antes um lugar de rotina e ciência, havia se tornado o palco de um horror inexplicável. E eu, a legista cética, agora me via confrontada com uma verdade que desafiava tudo o que eu conhecia. O jogo tinha começado e as sombras de São Caetano do Sul escondiam segredos muito mais sombrios do que qualquer um poderia imaginar. A noite avançava sobre a cidade de Curitiba. Suas araucárias imponentes pareciam silhuetas fantasmagóricas contra o céu nublado. Uma névoa fria e densa, característica da capital paranaense, rastejava pelas ruas, envolvendo o Hospital Nossa Senhora da Luz em um manto de mistério. No coração dessa penumbra, a doutora Sofia Mendes, uma patologista forense cuja vida era dedicada a desvendar os segredos finais da existência, preparava-se para mais uma jornada em seu domínio silencioso, o necrotério. O prédio, uma construção antiga de tijolos aparentes e janelas grades, exalava um cheiro perpétuo de desinfetante e um frio que parecia vir de dentro da alma. Sofia era conhecida por sua mente brilhante e sua notável resiliência diante do macabro. Mas naquela noite, uma sensação diferente pairava no ar. Um calafrio persistente, não do frio cortante que permeava o local, mas de algo mais primordial, rastejava por sua espinha. Ela tentou ignorar, atribuindo-o ao cansaço ou ao café expresso forte que bebera. O necrotério era um labirinto de corredores estreitos e salas revestidas de azulejos brancos, onde o eco de seus próprios passos parecia zombá-la. Na sala principal, as geladeiras para corpos, com suas gavetas metálicas reluzentes, estendiam-se como uma fila de tumbas modernas.
O som de seu jaleco batendo contra o tecido das portas era a única interrupção ao silêncio opressor. Ela tinha um caso particularmente complicado à sua espera. Um corpo não identificado, encontrado em condições misteriosas no Parque Barigui, que exigia uma autópsia urgente. O caso, apelidado pela polícia de O Homem do Lago, pairava sobre ela como uma nuvem escura. Enquanto preparava seus instrumentos, a doutora Sofia ouviu um arranhão sutil, quase imperceptível, vindo de uma das gavetas mais distantes. Ela parou, o bisturi suspenso no ar. Devia ser o vento, pensou, ou talvez a estrutura antiga do prédio se acomodando. Ela tentou se convencer. O arranhão se repetiu, desta vez mais distintamente, como unhas raspando contra o metal. Era irregular, intermitente, e parecia vir da gaveta número 7. Sofia franziu a testa. A gaveta 7 estava vazia. Ela tinha certeza. Havia revisado o inventário de corpos pouco antes. Um calafrio percorreu seu corpo, mas ela se recusou a ceder ao pânico. Ela era uma mulher da ciência, não de superstições. Caminhou lentamente até a gaveta 7, seus passos ecoando sinistramente no silêncio. Ela hesitou por um momento, a mão tremendo levemente ao estender-se para a alça. No instante em que seus dedos tocaram o metal gelado, um baque surdo e abafado veio de dentro, como se algo pesado tivesse rolado e colidido com a parede interna da gaveta. Sofia puxou a mão para trás, o coração batendo forte no peito. Ela não conseguia respirar. "Tem alguém aí?" ela chamou, sua voz soando estranhamente fraca no vasto espaço. Apenas o eco respondeu. Ela decidiu que precisava verificar. Lentamente, com a cautela de um explorador em um território desconhecido, ela puxou a gaveta. Um gemido estridente do metal velho perfurou o silêncio. Para seu alívio, a gaveta estava vazia. Completamente vazia. Ela soltou um suspiro de alívio, um misto de frustração e embaraço por ter se deixado levar. Devia ser o sistema de refrigeração, algum mecanismo interno defeituoso. Ela fechou a gaveta e no momento em que ela se encaixou com um clique seco, um sussurro gelado e arrastado pareceu emanar das profundezas do metal. "Não se preocupe, doutora, logo teremos companhia." Sofia cambaleou para trás, quase caindo. Ela podia sentir o cheiro de morte mais intensamente agora, um odor nauseabundo que parecia envolver cada fibra do seu ser. Seus olhos escanearam o necrotério, procurando a origem da voz, mas não havia ninguém. Ela estava sozinha. O incidente a perturbou profundamente, mas ela tinha trabalho a fazer. Ela se dirigiu ao corpo não identificado. Um homem jovem com uma expressão de terror petrificado no rosto, como se tivesse visto o próprio inferno antes de sua morte. Sofia começou a autópsia, seus movimentos metódicos e precisos, apesar do tremor em suas mãos. O tempo parecia dilatar e encolher. Cada som no necrotério agora era amplificado, um sussurro maligno, um ranger de dentes. O gotejar constante do sistema de refrigeração parecia o tic-tac de um relógio que marcava o tempo para algum evento terrível. Enquanto examinava o corpo, um movimento sutil chamou sua atenção. A mão do cadáver, que estava descansando rigidamente ao lado do corpo, parecia ter se movido. Um espasmo, talvez. Sofia balançou a cabeça, tentando racionalizar. Corpos podem ter espasmos post-mortem devido a gases ou contrações musculares residuais. Ela já havia visto isso antes, mas então a mão se contraiu novamente. Lentamente, os dedos se curvaram, como se o corpo estivesse tentando formar um punho. Sofia se inclinou para trás, o coração martelando contra as costelas. Os olhos opacos do morto pareciam, por uma fração de segundo, focar-se nela. "Isso é impossível", ela murmurou, sua voz um fiapo. Um calafrio subiu pela sua espinha, mais intenso do que antes. Ela notou que a marca em forma de espiral que estava no pescoço do homem estava crescendo,
vibrando com uma luz fraca. A pele ao redor da marca estava ficando mais escura, como se algo estivesse se expandindo por dentro. O corpo começou a tremer na mesa de autópsia. Não um tremor suave, mas um convulsionar violento, como se uma força invisível estivesse lutando para se libertar. Os olhos do cadáver se abriram, revelando órbitas vazias e escuras que pareciam sugar a luz da sala. Sofia largou o bisturi, que caiu com um clangor metálico no chão de azulejos. Ela recuou, seus olhos fixos no horror que se desenrolava diante dela. O corpo arqueou-se, os músculos rígidos e tensos, e um gemido rouco, úmido e gutural emergiu da garganta do morto. De repente, as gavetas das geladeiras começaram a tremer. Um coro de arranhões e batidas irrompeu das profundezas do necrotério. As gavetas se abriram uma a uma com um gemido metálico e agonizante, revelando a escuridão úmida e o cheiro de formol e decomposição. Sons inumanos, entre lamentos e sussurros, ecoavam pelos corredores. Sofia estava paralisada pelo terror, seus pés grudados no chão. Ela via as gavetas abertas como bocas de monstros e o cheiro de morte a sufocava. Do fundo de uma das gavetas abertas, um braço pálido e rígido se estendeu. Depois outro. E então, os corpos começaram a se arrastar para fora de suas celas frias, seus movimentos desajeitados e lentos, como marionetes com cordas invisíveis. Eles eram os ocupantes do necrotério, os mortos que a doutora Sofia conhecia tão intimamente em seus estados finais. Agora, eles estavam se movendo, se arrastando, seus olhos vazios, fixos em algum ponto além do olhar humano. Um deles, um jovem que havia sido vítima de um acidente de trânsito, avançou em sua direção. Seus cabelos molhados estavam desalinhados e seus lábios secos estavam curvados em um sorriso cadavérico. Ele estendeu a mão, seus dedos esqueléticos se contorcendo. Sofia finalmente encontrou suas pernas e correu. Ela disparou pelo corredor, o som dos arrastares e gemidos dos mortos atrás dela. O ar estava pesado, com o cheiro acre de carne em decomposição e um frio sobrenatural que parecia penetrar seus ossos. Ela tropeçou em sua pressa, caindo de joelhos. Quando ela olhou para trás, a visão a congelou. O corpo do homem da autópsia estava de pé na mesa, os olhos agora completamente brancos e com uma espécie de luz emanando, e sua boca aberta em um grito silencioso que parecia sugar o ar ao seu redor. A marca em seu pescoço, agora brilhando intensamente, pulsava com uma energia sombria. As figuras pálidas e desfiguradas dos mortos se aproximavam, suas sombras dançando nas paredes como demônios libertados. Seus passos eram um arrastar úmido, um sussurro de tecidos mortos contra o chão. Sofia se levantou, a adrenalina bombeando em suas veias. Ela precisava sair dali, precisava escapar desse pesadelo. Ela correu para a porta principal, mas ela estava fechada e trancada. O som de passos arrastados estava ficando mais alto. Ela se virou procurando outra saída. Seus olhos caíram sobre uma pequena porta de metal, raramente usada, que levava à área de incineração. Era sua única chance. Enquanto ela corria, um dos corpos, uma mulher de meia idade que havia morrido de ataque cardíaco, agarrou seu tornozelo. Sofia caiu, o chão frio e úmido apertando-a. Ela chutou, desesperada, e o corpo soltou, mas não antes que ela pudesse sentir o toque gelado da morte em sua pele. Ela se arrastou até a porta da área de incineração, os pulmões ardendo, o coração a ponto de explodir. Com um esforço monumental, ela a abriu e se jogou para dentro, batendo a porta atrás de si com um estrondo. A área de incineração era escura e sufocante, cheia de equipamentos pesados e um calor residual. Sofia se encolheu no canto mais distante, ofegante, tentando se convencer de que era tudo um pesadelo. Mas o cheiro, os sons, o frio eram reais demais.
Ela ouviu os arranhões na porta de metal, fracos no início, depois mais fortes, mais persistentes. Um gemido baixo e animal veio do lado de fora, seguido por um baque surdo, como algo pesado se jogando contra a porta. Sofia fechou os olhos, as mãos apertadas sobre os ouvidos, tentando abafar os sons do horror que a cercava. Ela sentiu o frio atravessar a porta, como se as próprias sombras da morte estivessem se espremendo para dentro. Ela não sabia quanto tempo ficou ali, encolhida no escuro, ouvindo os sons do inferno do lado de fora. Finalmente, o silêncio se instalou. Um silêncio diferente do silêncio inicial. Um silêncio denso e opressor, carregado de uma escuridão palpável. Cautelosamente, Sofia se levantou. Ela abriu a porta da área de incineração, apenas uma fresta, espiando para fora. O necrotério estava escuro e vazio. As gavetas estavam todas abertas, como bocas sedentas, mas os corpos haviam sumido. Não havia sinal deles, apenas o rastro úmido e nauseabundo que deixaram para trás. A Dora Sofia Mendes nunca mais foi a mesma. Ela abandonou sua carreira, atormentada pelas visões e sons daquela noite. O necrotério do Hospital Nossa Senhora da Luz foi reformado e modernizado logo depois. Mas a história de Sofia e os sussurros das gavetas gélidas, os corpos que se moveram e o terror indizível que a perseguiu, permaneceram como um conto de advertência nas noites de Curitiba. E sempre que o vento soprava forte pelas ruas, as pessoas juravam ouvir, em meio ao uivo, um sussurro distante e gélido, vindo de algum lugar entre as araucárias. Logo teremos companhia.